pessoal, hoje vamos dar continuidade à legislação educacional, é a parte teórica, mas você também pode aderir o material que é prática, 1.500 questões. Página 87, consolidar a política nacional de formação de professores na educação básica, definindo diretriz nacional da área prioritária, instituições formadoras de processos de certificação de atividade formativa, expandir programas de composição de acervos de obras didáticas, tá? Então, por exemplo, de literatura, dicionários e programas específicos ao acesso ao bem cultural, incluindo obras. Então, o que acontece? É importante ter na instituição obras, né, didáticas ali, didática direcionada ali à literatura, materiais que vai fomentar a cultura dos alunos e materiais produzidos em Libra para poder facilitar ali o aluno que vai precisar de inclusão, ou seja, alunos especiais que têm ali deficiência, sem prejuízo de outros serem disponibilizados para professores também. Se for preciso ali disponibilizar acessibilidade para os professores também. Favorecer a construção de conhecimento e valorização da cultura e investigação. Ou seja, investigar, ou seja, valorizar a cultura. A cultura é importante ali no ambiente escolar. Disponibilizando gratuitamente materiais didáticos, pedagógicos suplementares, ou seja, material pedagógico suplementares, inclusive aqueles de formato acessível. Ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação de professores e os demais profissionais da educação básica. Fomentar a formação de professores da escola pública e educação básica por meio de implementação de ação, que é o programa Plano Nacional do Livro e Leitura, da instituição de Programa Nacional, disponibilização de recursos para o acesso aos bens culturais para o magistério público. Ou seja, quem trabalha como professor, ele vai ter acesso a esse programa Plano Nacional do Livro e de Leitura, da instituição de Programa Nacional. É um programa nacional destinado ali à capacitação dos professores, fomentar aí a questão da cultura pelo magistério público, valorizar os profissionais de magistério. Só um único jeito de realmente valorizar é disponibilizar profissionais para os magistérios, tá? E disponibilizar, por exemplo, recursos para que ele possa ter condições de trabalhar em sala de aula, dar recurso ao professor para que ele tenha os materiais para seus estudos em casa, para ter ali o desenvolvimento do plano de ensino, constituir iniciativa do Ministério da Educação até o final do programa do ano vigente do PNE, o Fórum Permanente com representação da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, dos trabalhadores de educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica. Construir com tarefa um fórum permanente de acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores de pesquisa nacional, amostra de domicílios, PNAD, periodicamente divulgar pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, implementar âmbito da União, do Estado, Distrito Federal e do município plano de carreira dos profissionais de magistério da rede pública
educação básica, observados critérios também estabelecidos, com implementação gradual de cumprimento de jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar. Ampliar assistência financeira específica à União, os entes federados, para a implementação de política de valorização dos profissionais do magistério. O piso salarial nacional profissional, é um piso nacional profissional. Assegurar um prazo de 2 anos a existência do plano de carreira dos profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. Então, o que acontece? Vai ter sim o plano de carreira, tanto de profissional da educação básica, quanto também do ensino superior. Ou seja, escola superior pública. Agora vamos para a página aqui 88. Estruturar a rede pública de educação básica de modo que, até o final do terceiro ano vigente, o PNE 99% no mínimo dos respectivos profissionais de magistério e 50% no mínimo de respectivos profissionais da educação não docente, seja ocupante do cargo proveniente efetivo, esteja em exercício da rede escolares, que encontram vinculados. Aí eles vão ali implementar nas redes públicas de educação básica e superior. Aqui é estruturar a rede pública da educação básica, de modo que, ou seja, como que eles vão reestruturar? Até o início da terceira vigência do PNE, até o terceiro, 90% no mínimo respectivo profissionais do magistério e 50% no mínimo dos respectivos profissionais da educação não docente, seja ocupante do cargo proveniente efetivo e seja em exercício em redes escolares a que se encontram vinculados, implementar na rede pública uma educação básica e superior, acompanhamento de profissionais iniciantes, vai supervisionar por equipe profissionais expedientes, a fim de fomentar com base a avaliação documentada e a decisão pela efetivação após o estágio. O que significa que o que ele quer? Que até o terceiro do PNE, 90% no mínimo respectivos profissionais do magistério e 50% no mínimo respectivos profissionais da educação não docente, que seja ocupado o cargo proveniente. Esse 50% é o estagiário. Implementar na rede pública a educação básica e superior, acompanhamento de profissionais iniciantes, que vai ter, que é o estágio, vai ter a supervisão por equipe de profissionais experientes, a fim de fomentar com base em avaliação documentada, decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer durante esse período curso de aprofundamento, ou seja, pode acontecer o profissional ali da rede pública, ele vai passar, por exemplo, ele fez concurso público, ele vai passar por um estágio, ele vai ter uma fase que vai ser o estágio probatório, tá? E vai oferecer durante esse período curso de aprofundamento, de estudo na área de atuação do professor, com destaque para conteúdos a serem ensinados, as metodologias de ensino em cada disciplina. Durante o estágio probatório, ali vai aprender sobre as tendências, vai aprender sobre Paulo Freire, vai entender ali sobre a tendência liberal, libertária, ou seja, nesse período probatório é um período de aprofundamento na área do magistério. Realizar por iniciativa essa iniciativa é do Ministério da Educação, Ministério da Educação, a cada 2 anos, a partir do segundo ano vigente desse PNE, vai ter prova nacional para subsidiar o Estado, o Distrito Federal,
o município mediante adesão à realização de concursos públicos à admissão. Aqui está dizendo que a prova nacional para subsidiar, a cada 2 anos, ele vai ter aí, na realização de concurso público, a admissão de profissionais de magistério da educação básica. A cada 2 anos, a prova nacional. E prevê nos planos de carreira dos profissionais de educação do Estado, do Distrito Federal, município, licenças remuneradas, incentivo para a qualificação profissional, inclusive nível de pós-graduação. Isso é muito bom, né? Então, ele vai ter ali essa questão, o plano de carreira, vai ter incentivo para o pós, vai ter também a questão ali de remuneração, né? Licença remunerada, incentivo à qualificação, significa que é valorização do profissional, em resumo. Ministério da Educação em regime de colaboração do censo. Comunidade indígena quilombola no provimento do cargo efetivo da escola, as escolas, priorizar repasse de transferências federais voluntárias na área da educação do Estado, do Distrito Federal, do município que tenham aprovado lei específica, estabelecendo plano de carreira para os profissionais de educação, estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação. Todos os sistemas de ensino, em todas as instâncias de federação, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, na reconstrução, implementação do plano de carreira, assegurar condições no prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática da educação e associar critérios técnicos de mérito de desempenho à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos, apoios técnicos da União para o tanto. Priorizar repasse de transferências voluntárias da União nas áreas da educação dos entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando a legislação nacional, no que considere conjuntamente na nomeação dos diretores, diretoras da escola, critério técnico de mérito de desempenho, como a participação da comunidade escolar, ampliar os programas e apoio na formação de conselheiro, dos conselhos de acompanhamento, o controle nacional do Fundeb e do Conselho de Alimentação. Página 89. Incentivar o Estado, o Distrito Federal, os municípios a constituírem Fórum Permanente da Educação, com o intuito dos coordenadores às conferências municipais, estaduais, distrital, bem como efetuar acompanhamento e execução deste PNE. É um dos seus planos de educação. Então, o que acontece? Lá no fórum, lá tanto do Estado, Distrito Federal, município, ele tem um fórum permanente da educação. Ou seja, é um fórum permanente, onde, com o intuito de coordenar as conferências, ou seja, a União vai conseguir ali coordenar as conferências para poder verificar se o PNE está sendo cumprida. Então, vai ter ali a participação do Estado, Distrito Federal, município, e também estimular em todas as redes de educação básica a constituição e o fortalecimento. Os grêmios estudantis, associação de pais, assegurando-lhe, inclusive, espaços adequados às condições de funcionamento nas escolas, fomentar também a sua articulação orgânica com os conselhos escolares por meio de respectivos representantes, estimular a constituição e fortalecimento dos conselhos escolares, conselhos municipais de educação,
como instrumento de participação e fiscalização da gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programa de formação de conselheiro, assegurando as condições de funcionamento autônomo. Estimular também a participação e a consulta de profissionais de educação, os alunos e seus familiares, na formação de projeto político-pedagógico. Ou seja, tudo para que o governo possa ali ter esse controle. É ter o fórum, é ter conselheiro, porque o conselheiro ele fica na escola, mas ele vai saber ali o que de fato precisa, o que a escola de fato precisa, qual é a demanda que a escola precisa. Então ele vai ter ali acesso às ações políticas e ação ali educacional. Então ele vai, por exemplo, se tiver alguma reunião que vai discutir sobre política pública, esse conselheiro escolar ele vai sair para essa reunião, ou seja, ele tem ali delegação, ou seja, ele tem condição, tem ali aval para ele ir além, ou seja, ele pode ir discutir sobre política pública pertinente à escola em que ele estuda. Então, ele vai ser o representante ali daquela escola, representante daquela turma. Então, vai ter sim a questão de conselhos escolares, por meio de respectivos representantes, estipular a constituição e fortalecimento do Conselho Escolar Municipal de Educação como instrumento de participação e fiscalização de gestão escolar e educacional, ou seja, ele vai se preocupar, quem for conselheiro escolar, ele vai se preocupar também com a qualidade de ensino, ele vai se preocupar se tem professor, se não tem professor, ele vai se preocupar com as demandas dos alunos ali, dos amigos, né? Porque ele também é um estudante. Inclusive por meio de programa de formação de conselheiros, assegurando condições de funcionamento autônomo, estimular a participação e consulta de profissionais de educação, ou seja, estimular mesmo a participação dos profissionais nos projetos. E também estimular também os familiares a formação de projeto político-pedagógico curricular. Projeto político-pedagógico, currículos escolares, plano de gestão escolar, regimentos escolares, assegurando a participação dos pais, a avaliação dos docentes, também gestores escolares. Ou seja, a conclusão é que o coordenador, o diretor, ele não faz o que ele quer. Existe uma escola democrática, que é a participação de todo, que é a construção de uma escola. Favorecer processo autônomo, autonomia de pedagogia, ou seja, autonomia de pedagogia, ele vai ter autonomia pedagógica, vai favorecer também autonomia administrativa, de gestão financeira, principalmente, nos estabelecimentos de ensino. Isso significa que, é claro, é autonomia, então o diretor, o coordenador, a escola em si, como um todo, vai poder fazer o que quiser, porque ela é autônoma, ela é livre. Não, existem limites para a autonomia. Mínimo o patamar, 7% do produto interno bruto, BIP, o país de quinto ano vigente desta lei, no mínimo o equivalente de 10% do BIP ao final do decênio. Estratégia: garantir fontes de financiamento permanente e sustentáveis para todos os níveis, etapa, modalidade de educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre entes federados, em especial decorrente do artigo 60 do dispositivo. A capacidade de atendimento e o esforço fiscal de cada ente federado, como vista de atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional, aperfeiçoar, ampliar os mecanismos de acompanhamento, arrecadação,
contribuição social, de salário de educação. Destinar à manutenção e desenvolvimento de ensino um acréscimo aos recursos vinculado ao termo do artigo 212 da Constituição Federal, a participação de resultados e compensação financeira pela exploração de petróleo e gás. Então, aqui, a Constituição Federal, na forma dessa lei específica, a parcela de participação, o resultado e a compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista, que é o PNE. Educação do Estado, do município e os tribunais de conta da União, do Estado e dos municípios desenvolver por meio de Instituto Nacional de Estudo de Pesquisa Educacionais. Anísio Teixeira, INEP, que é o Instituto Nacional de Estudo de Pesquisa Educacionais. Os estudos de acompanhamento regulares dos investimentos de custos de alunos de educação básica e superior público, em todas as suas etapas e modalidades. No prazo de 2 anos vigente, PNE, ele será implementado os custos do aluno, a qualidade inicial de referido conjunto de padrões mínimos de estabelecimento na legislação educacional, cujo financiamento será ali articulado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do custo aluno-qualidade. Implementar custo de aluno-qualidade como parâmetro para o financiamento e educação de todas as etapas e a modalidade de educação básica a partir do cálculo e o acompanhamento regular dos indicadores do gasto educacionais, como investimento em qualidade e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção, conservação de instalação, equipamentos necessários ao ensino, à aquisição de material didático escolar, alimentação e transporte público. E nós vamos para aqui as comissões de educação da Câmara dos Deputados e da Educação, da Cultura, do Esporte e Senado Federal. É regulamentar, né, a Constituição no prazo de 2 anos, por lei complementar, a forma de estabelecer norma de cooperação, ou seja, entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, em matéria educacional. Articulação no Sistema Nacional, divulgação de regimes de colaboração com equilíbrio, participação e responsabilidade. Aqui fala sobre a União, fala sobre o que se espera no período do PNE, referente aos entes federados, que faz parte desse processo. O efetivo cumprimento de redistribuição e suplementiva da União, combate da desigualdade educacional, ou seja, os entes federados, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, todos eles em comum, ali, acordo, no sentido de combater a desigualdade educacional, especial atenção à região Norte e Nordeste. Caberá à União a forma de complementação de recursos financeiros a todo o Estado, Distrito Federal, o município que não conseguirem atingir o valor do CAC e posteriormente do CAC, e aprovar um prazo de 1 ano a responsabilidade educacional, assegurando padrões de qualidade da educação básica em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade, aferida por instituições oficiais, a avaliação
educacionais, definir critério para distribuição de recursos adicionais dirigido à educação ao longo do docênio e que considere, né, a questão de oportunidade educacional. Então, aqui, 90 é a última página, que é a parte teórica, que é o tema legislação educacional. Então, foi dividido em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e essa é parte 5. E esse conteúdo ele foi criado com muito carinho, é um preparatório para concurso público, preparatório para a formação de professores, é preparatório para formação continuada, é um preparatório para quem é ali apaixonado pela área da educação. Esse é um curso completo que visa você compreender as responsabilidades de formar uma pessoa, formar um cidadão, inserir ali na sociedade com base na educação. Então você precisa entender como que funciona a legislação educacional, porque é por meio dela é que você vai conseguir ter o seu plano de ensino, né, desenvolver o seu plano de ensino ali diário. É por meio dela é que você vai conseguir abrir uma escola e você vai conseguir também parcerias. Tá? É um objeto de estudo de suma importância para a área educacional. Então, esse material é um presente para você. Um presente que eu digo que é um benefício. Então, se você adquiriu, tá, o material, eu investi no material, esse material ele é importante na minha vida. Por quê? Porque é uma ferramenta do professor. Aqui é uma legislação atualizada. É uma legislação atualizada do ano de 2026. E é um material que você precisa, quem é o professor, principalmente quem é professor. Quem é professor, ele precisa entender como que ele vai trabalhar, qual é o público-alvo. As suas aulas vai ser com base em que metodologia? Quem é o público-alvo que vai ali participar da aula? Como fazer um plano de ensino? Com base em que? Esse material, ele é muito completo. É um material que fala toda a lei no que se refere à área educacional. E se você quer dar continuidade no apoio pedagógico com a professora Viviane Martins, é só você entrar em contato com o telefone 21 966 16 22 12 ou então através do site professora Viviane Martins. Existem também vários outros materiais de suma importância para a área educacional. Viviane Martins, até a próxima!